E quais são os benefícios desse programa? Abordar temas que facilitem a sua transição de carreira. Eu sou a Patrícia e fiz transição de docente para mentora de transição de carreira. E com meus aprendizados ajudo professoras 50 a mais a se reinventar na profissão, fazendo o que gostam, o que faz sentido no atual estágio de suas vidas. Então vamos falar hoje dos primeiros passos para você iniciar a sua jornada de transição de carreira. Então, o que significa transição de carreira? Olha, antes de falar deste tema, eu gostaria muito de falar um pouco da diferença entre trabalho e carreira, porque muitas vezes pode haver uma confusão. As pessoas confundem muitas vezes trabalho com carreira, como se aquele trabalho que elas estão atuando neste momento, que às vezes não lhe satisfaz mais, tivesse que se perdurar por tempo indeterminado. Vamos aqui diferenciar o que é trabalho e o que é carreira. Trabalho é aquilo que você realiza em seu dia a dia, uma atividade em que você gera resultados e em troca você tem ali ganhos financeiros com isto. Inclusive, amanhã, dia 1º de maio, se comemora o Dia das Trabalhadoras e dos Trabalhadores, com a realização de comícios, manifestações por todo o país, em que trabalhadores vão ali exigir o seu cumprimento dos acordos salariais, das melhorias nas condições de trabalho, tudo isso com a finalidade de buscar uma melhor qualidade de vida no trabalho. Afinal, boa parte de nós dedicamos pelo menos 8 horas do nosso dia, tirando ali aquele tempo de locomoção muitas vezes, porque nem todos e todas vocês trabalham online, para estar ali usufruindo daquele, reivindicando, não é, na verdade, fazendo o que precisa ser feito para usufruir de uma melhor qualidade de vida e proporcionar uma melhor condição de vida para nós e para a nossa família. Essa que é a finalidade. Então, o trabalho é algo pontual. Carreira está relacionada à trajetória de vida. Então, não há nada de errado em você ter várias carreiras ao longo da sua trajetória profissional. Então, a pergunta que não quer calar é: você está satisfeito com a sua vida profissional? Ou seja, você sente que a carreira que exerce vai ao encontro daquilo que você almeja como propósito de vida, conexão com algo maior, que você acredita que é o seu objetivo desse momento? Você acredita que você tem uma vida profissional significativa? Ou você está vivenciando, está sofrendo neste momento um estresse, uma depressão, e só em chegar ali domingo à noite você fica imaginando no dia seguinte ter que encarar de novo aquele lugar, aquele local que você já não se sente identificado. Então, como é que você se sente neste momento? Escreva aqui no chat. Eu quero saber muito a sua posição, qual é a sua condição de agora, qual é a sua realidade de hoje. Então, se esta é a sua realidade, se você está se sentindo insatisfeita ou insatisfeito com a sua rotina de trabalho, é bom você se perguntar o que é que você pretende fazer da vida. Quando você, vamos dizer, daqui para frente, melhor dizendo, daqui para frente, o que é que você pretende fazer da sua vida, tá? Então, ao mesmo tempo em que o trabalho faz parte da sua vida, como a gente já falou aqui, é ele que traz o sustento para a nossa vida, para a vida da nossa família, mesmo que de forma muitas vezes não satisfatória, é fundamental trabalhar. Mas ninguém precisa se sentir condenada, ou condenado, melhor dizendo, a continuar trabalhando
naquele local que já não faz sentido. Então, se você é trabalhadora, trabalhador da educação, está convencida e convencido de que precisa mudar, saiba que está na hora de entrar em ação e começar a dar os primeiros passos para mudar a sua realidade, para que você tenha motivos para comemorar o Dia das Trabalhadoras e dos Trabalhadores e agradecer por estar trabalhando naquilo que você gosta, que faz sentido para você. Estar atuando, sentindo-se ativa, sentindo-se útil, fazendo algo que realmente faça sentido. Este é que é o segredo da felicidade na vida profissional. Então, transição de carreira, vamos falar agora. O que é transição de carreira? Transição de carreira é um processo individual, já que implica ali em considerar a história de cada pessoa, a vida, a vivência de cada um de nós. E consiste ali na troca de uma função, quando aquela atuação em determinada área ou atividade já não faz sentido, ou por um motivo de demissão também. Ou então quando você decide fazer uma mudança profissional para empreender, ou abrir seu próprio negócio, ou quando você quer optar por uma reinvenção atuando na mesma profissão, só que de forma diferente, num formato diferente. Então eu pergunto para você, o que não é transição de carreira? Transição de carreira não é uma jornada igual para todo mundo. Ao contrário do que muita gente pensa, não existe uma única forma de você fazer a sua transição. Cada pessoa segue no seu ritmo para concluir esse processo. E umas pessoas, por exemplo, optam por fazer a mudança de forma mais rápida. E quando elas ainda estão ali no início da sua carreira. E outras preferem fazer depois que elas já estão ali aposentadas ou estão prestes a se aposentar, já numa fase madura. E não tem certo e nem errado. Transição de carreira não é sobre atuar numa área ou função por necessidade momentânea, devido a uma demissão inesperada, por exemplo, e por questão de necessidade, você precisou apelar para aquela determinada atividade, mas aquilo é só temporário. Muitas vezes você não se identifica com aquela função, mas por uma questão, como já falamos, de necessidade, você precisa apelar para aquele trabalho, para aquela função, mas é só de forma momentânea. Na primeira oportunidade, você vai fazer uma transição. Não há garantias de que você vai continuar, por exemplo, exercendo esse cargo por muito tempo, já que você ali, numa situação inesperada, teve que fazer aquela escolha por você não ter opção. Por que é importante fazer uma transição de carreira? Olha, transição de carreira ela é importante porque ela é uma alternativa, ela pode ser uma oportunidade para que você possa atuar na função e profissão que realmente faz sentido para você, no atual estágio da sua vida. Para que, como todos nós, procuramos ali felicidade, melhor qualidade de vida. Então é importante que você sinta-se satisfeita e satisfeito na sua função e profissão, porque através da transição de carreira é que você vai se sentir, muitas vezes, alinhado com o seu objetivo de vida, o que você deseja alcançar, com a sua missão, as ações que terá que adotar para se conectar com o seu propósito, e seu propósito, que é a sua conexão com algo maior. Então, é através da transição de carreira é que é possível uma mudança de mentalidade, mindset, se permitir adotar uma mentalidade de crescimento, usando aí um conceito de mindset da Carol Dweck, que é uma psicóloga e especialista em sucesso e motivação, e ela usa esse termo, inclusive ela tem um livro chamado Mindset. A gente vai fazer uso desse termo aqui, mentalidade de crescimento, e isso vem também desta contribuição da Carol Dweck.
Então, quando você, por exemplo, encara os seus erros como possibilidades de aprendizados, isso é você ter uma mentalidade de crescimento. E eu lhe pergunto, por que investir tempo, energia e dinheiro em informações na sua área de interesse? Quer dizer, essa pergunta, muitas vezes, você pode fazê-la para mim. Você que está aqui, muitas vezes pode fazer essa pergunta. Então eu vou dar aqui o meu exemplo. Foi a partir das minhas formações, dos meus treinamentos que eu fui em busca, é que foi possível desenvolver novas competências e melhorar as habilidades que eu já possuía. Para que eu pudesse, por exemplo, vou dar aqui um exemplo, uma habilidade que eu tive que trabalhar mais é a habilidade da comunicação, de maneira a me comunicar de uma forma mais assertiva. Afinal de contas, estar nas redes sociais não é como você está no ambiente de sala de aula, é diferente. Aqui é um ambiente aberto, ok? Mesmo que você dê aula online, mas lá você tem um outro tipo de público, você tem uma outra realidade. Então foi através da minha busca por formações na minha área de interesse, né? E também busquei acima de tudo, o primeiro aspecto para você ali pôr a sua, vamos dizer, a sua energia é o autoconhecimento. Busquei ali o autoconhecimento para que eu tivesse ali um autodomínio emocional para superar os desafios que são inerentes a essa mudança de profissão. E eu pergunto para você, por que fazer transição de carreira é o que vai lhe permitir ter uma melhor qualidade de vida? Vai fazer com que você sinta-se mais valorizada. Quando você sentir-se ali atuando dentro da sua área de interesse, naquele momento da sua vida, e em que você já acumulou ali uma série de experiências na sua área profissional, e você saber que isso pode ser aproveitado na sua nova jornada. Ter tempo de qualidade para cultivar relacionamentos saudáveis com a família, com os amigos, ter tempo para se dedicar às atividades que fazem sentido para você e ter o seu próprio negócio, empreender. Agora, se você tiver que enumerar as desvantagens em adiar ou mesmo desistir de fazer a sua transição de carreira, o que é que você apontaria aqui? Eu já falei de outras lives sobre o caos que a gente vive em termos de saúde do trabalho. Muito chamado, que muito se fala de saúde laboral, saúde do trabalho, principalmente após a pandemia, em que a saúde das pessoas anda comprometida cada vez mais com estresse, com ansiedade, com desânimo e muitas vezes chegando ao extremo da depressão por conta delas não conseguirem performar no seu trabalho. As pessoas muitas vezes estão ali, como a gente já falou, logo que a pandemia cessou, né? A pandemia foi ali amenizando a questão de isolamento, ali tivemos ali uma série de problemas, pessoas cheias de incerteza em relação ao seu futuro profissional, estavam extremamente ansiosas e carregadas de emoções que faziam com que elas se sentissem cada vez mais infelizes e muitas delas caminhando para o burnout, que é uma síndrome que se caracteriza pelo esgotamento físico e mental. E devido ali a uma carga excessiva de trabalho, ou porque a pessoa está ali fazendo uma atividade que não faz mais sentido para ela, mas ela se sente cobrada o tempo todo e ela precisa dar o seu melhor mesmo fazendo algo que já não lhe diz, que já não tem um significado para ela.
Então, o que que provoca esse adoecimento também das pessoas são os problemas de ordem financeira, preocupações se aqueles ganhos financeiros serão suficientes para elas cobrirem os seus gastos, suas despesas. Então, ou porque elas estão ali insatisfeitas, não somente com o seu salário, com a sua remuneração, mas também por estarem ali atuando em algo que já não faz sentido. Então essas são as consequências de você não levar adiante o seu projeto, de fazer a sua reinvenção profissional. E qual é o melhor momento para fazer essa reinvenção profissional? Não existe momento certo e nem momento errado. O que existe é o seu momento. Cada pessoa tem o seu ritmo. Então, mesmo que surja ali uma oportunidade aparentemente imperdível para outras pessoas, se você não está preparada para fazer a sua transição, você não vai dar conta de perceber aquela oportunidade. Talvez uma oportunidade, se não única, pelo menos uma boa oportunidade. E você pode negligenciar e nem perceber que se trata de uma oportunidade, porque você não está preparada para aceitar ou para entender aquele chamado. Então eu lhe pergunto, o que vale mais? Encarar seus medos e crenças e iniciar sua jornada, ou continuar adiando por tempo talvez indeterminado a sua mudança profissional por conta ali de um ganho secundário, que pode ser, por exemplo, algo como eu tenho segurança, eu julgo ter segurança nessa função, profissão que eu exerço, que você atuou, que você atua, mesmo que isso não faça mais sentido para você, mas você tem ali o ganho secundário da segurança. Você acha que mesmo não estando satisfeita, mas ela lhe oferece algo que você muitas vezes se mantém e insiste por conta desse chamado ganho secundário, que é um termo da psicologia. E eu vou te falar aqui de um exemplo, vou aqui relatar para vocês um exemplo de uma aluna que sentia-se insatisfeita na carreira, mas a partir do momento em que ela inicia a sua jornada, tinha receio de iniciar essa jornada a partir dos 50, mas ela inicia a sua jornada e a partir do momento que ela toma coragem para iniciar a sua jornada, ela consegue se manter no caminho da realização do seu projeto. Então, mesmo com as adversidades, ela se mantém firme na realização do seu projeto. E o melhor de tudo, de forma sustentável. Então ela se sente hoje satisfeita por estar fazendo algo que realmente faz sentido para ela. Eu vou aqui falar de pessoas que atendo e o que eu ouço dessas pessoas. Muitas dessas pessoas alegam que não têm mais idade, nem energia para fazer sua transição de carreira. E elas alegam que querem sossego e que não querem saber de confusão, de estresse, que elas estão em busca de uma vida mais leve e plena, junto à família, aos amigos, e que já basta de vida estressante que elas têm levado e que a sua realidade não é fácil de lidar, como eu já sei, como todos nós sabemos, e que elas querem muito dar um basta a essa vida estressante. E precisam ali, já falamos aqui, inclusive em outras lives, e é do conhecimento de você que está aqui e que tenha uma realidade parecida, que é justamente de precisar acumular cargos, por exemplo, dar aula em mais de uma escola para proporcionar uma vida melhor para você e para sua família. E eu respondo para essas pessoas que eu entendo a forma como elas pensam, porque eu também já passei por isso. Mas depois do ano sabático, em que você tem ali tempo livre para fazer o que você quiser, você
passa ali depois de um ano, você começa a sentir falta da sua vida profissional, comprometida com os ganhos financeiros, com aquela atividade produtiva, enfim, você sente falta desse tempo. E o que é que acontece? É importante que você se planeje para que você não tenha que chegar a esta situação, a este lugar em que você está ali sentindo-se inútil ou sentindo-se como se você não tivesse ali uma razão e um sentido para se manter, né? Para, digamos assim, sentir-se feliz, sentir-se satisfeita da vida. Eu vou aqui falar dos benefícios que uma jornada de transição pode trazer para a sua vida. Mas eu vou dar aqui um exemplo, através de exemplos de vidas de alunas que relataram, que fizeram depoimentos para mim. Eu vou falar aqui da Ana Cristina, professora universitária, que a partir do momento que inicia sua jornada de transição, ela consegue reconquistar sua autoconfiança. Ela já tinha perdido por conta de crenças em relação a merecimento, e depois que ela inicia a sua jornada, ela passa a ter essa autoconfiança e isso lhe rende uma melhor qualidade de vida. E a Claudilane, que iniciou sua jornada de transição de carreira ainda como professora para atuar no digital na área de terapias holísticas, e com isto cada vez mais ela tem melhorado sua qualidade de vida e de outras mulheres que buscam o seu serviço. Eu vou falar aqui dos benefícios que a transição de carreira trouxe para a minha vida. A minha jornada de transição de carreira, ela começa a partir do momento que eu fui em busca do autoconhecimento. Foi o autoconhecimento que me proporcionou tomar consciência ali das minhas fraquezas e das minhas habilidades que eu tinha, talentos no caso. E com isso, eu descubro a minha área de aptidão. Daquele momento, eu começo a descobrir a área de desenvolvimento pessoal. Comecei a me encantar por essa área. Nessa época, eu era docente. E o que é que me permitiu iniciar nessa jornada foi justamente a coragem em começar a atender ali pessoas do meu circuito, pessoas que faziam parte do meu convívio, como pessoas da minha família, pessoas do trabalho, colegas e alunos e alunas. E eu pedia para essas pessoas que elas me dessem um depoimento, porque para mim aquele depoimento delas é que serviria como uma, digamos, uma bússola, um direcionamento de qual o melhor caminho a seguir. Então foi justamente a partir desses depoimentos é que eu fui me convencendo de que eu estava no caminho certo. E em 2020 e 2021 eu cheguei a fazer várias formações na área de desenvolvimento pessoal, e ainda em 2021 eu passei a atender como mentora através do meu programa Transição de Carreira Sem Estresse. Um outro benefício que a jornada de transição me trouxe foi a superação, que é para a vida, né? Superação de crenças limitantes. É bom que a gente saiba que a gente supera, mas a gente não se livra delas. A gente aprende a conviver com essas crenças. São as crenças chamadas de crenças limitantes. Então, eu comecei a rever as minhas crenças em relação à minha pessoa, ao dinheiro, ao trabalho, crenças de não merecimento, crenças em relação à minha faixa etária, achar que eu não tinha mais idade para me reinventar na profissão. Bom, pessoal, eu vou falar aqui de algumas contribuições de um autor que eu admiro bastante, que é o Eberson Terra, e ele tem um livro que eu acho bem interessante, que inclusive recomendo, que chama-se Carreiras Exponenciais. Eu já citei esse livro numa outra live, mas é realmente um material muito rico.
e eu achei muito interessante não falar do tema transição de carreira e trazer esse autor, que é um autor antenado com o momento atual. O Eberson Terra, ele é consultor de negócios e de transição de carreira, e ele fala no seu livro que o conceito de transição de carreira ele mudou com o tempo, né? Ele muda com o tempo, e ele fala, por exemplo, que no século XX o conceito de carreira ele é utilizado como trajetória profissional de uma pessoa que se dedicou uma vida a uma única profissão. E ela buscou nessa profissão ascensão, reconhecimento, e não há nada de errado. Tem pessoas que ainda cultivam esse ideal de vida de sucesso, e não tem nada de errado. Porém, este conceito ele está defasado no nosso momento, no nosso contexto ele está defasado. Porque no mundo atual, o autor defende que as profissões nascem e morrem diariamente. E com isso, esta realidade tem gerado um descontentamento e uma frustração muitas vezes naquelas pessoas que ainda pensam e cultivam uma mentalidade como essa, que é típica do século XX, de que profissão é para a vida e que a carreira se constrói apenas dentro da profissão escolhida quando ainda era jovem. E com isto, essas pessoas continuam pensando e agindo da mesma forma e acreditam que a estabilidade é o que conta, em vez de se preocuparem com a adaptação às novas mudanças, que é este o profissional do presente, esse profissional que se adapta à nova realidade, e não o profissional que resiste a essas mudanças. Então, em seu livro Carreiras Exponenciais, o autor ele fala das novas tendências que vêm sendo cada vez mais praticadas. Ele fala, por exemplo, de termos como multicarreiras, ele fala de policarreira, entre outras denominações. Ele só faz uma observação que uma das tendências desse novo formato de atuação é que elas não levam em conta a carreira como trajetória. E ele fala que isso é muito importante, você encarar a carreira como trajetória. A gente vai ver aqui, não se trata de carreira como trajetória numa única profissão, mas a carreira como trajetória. Você atuando nas funções e profissões, afinal de contas, como eu falei no início da live, você pode ter várias carreiras durante a sua trajetória profissional. É sobre essa trajetória que o autor fala. Então ele destaca que uma marca do tempo presente é justamente a liberdade de atuação profissional, em que nunca na história da humanidade foi possível se vivenciar tantas funções diferenciadas. Hoje as pessoas têm liberdade para atuar na área profissional que elas desejarem. E qual é a vantagem disso? Você vai poder experimentar, você vai poder testar. Isso ele dizendo. Você vai poder experimentar, você vai poder testar e você vai poder extrair o melhor que essas funções podem lhe proporcionar. E o que não servir para você, tá tudo certo. Então, o que o autor passa pra gente é que essa sensação de satisfação e felicidade na vida profissional é algo muito subjetivo. E é pautado na trajetória de cada pessoa. Então, as oportunidades profissionais, elas podem surgir a qualquer momento, como a gente já falou. Porém, se você vai tirar proveito dessas oportunidades ou não, isso vai depender muito da mentalidade que você adota. Se você prefere continuar presa ao modelo de carreira que defende a ideia de segurança, de salário,
talvez você deixe escapar essas oportunidades ou até mesmo nem consiga enxergar. Agora, se você realmente deseja se reinventar na sua carreira, saiba que o mercado não é mais linear. Que não é sobre você fazer carreira na mesma profissão necessariamente. Então, o novo profissional, segundo o autor, no atual contexto, vai precisar multiplicar sua atenção em diversas frentes, ao mesmo tempo, simultaneamente, sem mirar numa única direção. Esse é o novo profissional. É o profissional da realidade de hoje, a nossa realidade. Então, isso acontece, segundo o autor, devido à evolução, da sociedade, a evolução da carreira, da profissão, né? Cada vez mais o mercado tem requisitado profissionais capazes de enfrentar múltiplos desafios e vai exigir deste profissional um bom desempenho em várias habilidades. Então é o que ele chama de carreira empreendedora, em que não há espaço para uma mentalidade apegada a valores do passado, como já falamos aqui, apegada àquela ideia de que carreira se faz na profissão. A gente já viu aqui que esse modelo já não se aplica na atual conjuntura. E o que vale é você adotar uma mentalidade de aprendizagem, em que a experiência da sua jornada é o que vai contar. Então, a partir dessas considerações do autor de Carreiras Exponenciais, eu aproveito para lhe fazer um convite para se reinventar na sua carreira. Vamos lá? E como é que você faz isso? Para que você possa dar o primeiro passo rumo à sua jornada de transição de carreira, eu vou lhe convidar para você participar do meu webinário Transição de Carreira Sem Estresse, que vai acontecer no dia 16 de maio, às 20 horas. E antes disso, você vai ter acesso a lives pré-webinário, como esta de hoje. É uma live pré-webinário. Então, nós teremos agora 2 lives por semana. Essa semana, temos esta live de hoje e a live que vai acontecer na quinta-feira, dia 2 de maio. E na próxima semana, antes do webinário, nas próximas, temos mais 2 semanas, além desta, antes do webinário, vocês também terão lives, 2 na próxima semana, e na semana do webinário vocês terão 3 lives consecutivas. E vocês serão avisados com antecedência das datas e dos temas das lives. E como é que muita gente faz? Bom, aqui é o meu convite para você. Como é que você pode dar o seu primeiro passo? Aliás, você já deu o seu primeiro passo em estar aqui na live de hoje, que é a live pré-webinário, como eu já disse. E na live de quinta-feira, já estou antecipando para vocês que na live de quinta, às 20 horas, estaremos aqui. Eu espero contar com a sua presença. Um jeito errado de iniciar a sua jornada de transição é você preferir continuar naquela função, profissão que você está no momento, mesmo que você já tenha consciência que já contribuiu o suficiente, ou mesmo que você esteja ali insatisfeita naquela profissão. Por apego, muitas vezes, a crenças que fazem você acreditar que trocar o certo pelo duvidoso pode ser muito arriscado. E aí você prefere continuar na zona de conforto, que é o seu ganho secundário. E o jeito certo qual seria? Olha, eu vou falar aqui de alguns passos para você fazer do jeito certo. O primeiro passo é entender que o processo de transição de carreira, como qualquer outro processo que envolva escolha,
ele vai exigir autoconhecimento. Para que a partir da aceitação de quem você é, com seus pontos fortes e fraquezas, você possa ter maior clareza dos movimentos que terá que fazer, das ações que terá que pôr em prática para alcançar o seu objetivo. Que, digamos, espero e torço para que seja a sua transição de carreira. O segundo passo, permitir-se começar a buscar formações ou treinamentos enquanto estiver na sua atual função e profissão. Buscar aperfeiçoar as habilidades que precisam ser desenvolvidas. Terceiro passo para você fazer uma transição de carreira, desde já, é você começar a treinar a sua mentalidade e procurar mudar hábitos, adotar uma mentalidade de crescimento, com mudança de hábitos, e com isso você comece a enxergar uma alternativa para a sua vida profissional. Identificar quais são os seus sonhos, o que é que lhe move. É fundamental. Já falei isso em outras lives e vou falar isso na quinta-feira. A importância dos sonhos, o que lhe move, você ter consciência dos seus sonhos. Quinto passo, tomar consciência e superar seus medos, crenças e emoções que dificultam sua realização pessoal e profissional. Sexto passo, desenvolver a habilidade do planejamento e da execução das suas metas. Afinal de contas, não só de sonho vive o ser humano. Então é necessário que você faça um planejamento para que você consiga ali cumprir suas metas. E o sétimo passo, trabalhar crenças relacionadas à idade, a merecimento ou mesmo à incapacidade de desenvolver novas habilidades. E caso você tenha dificuldades para dar alguns desses passos aqui, você pode procurar a orientação de um profissional. Uma pessoa que possa ali te ajudar e lhe auxiliar a tomar as melhores decisões. Bom, pessoal, eu vou aqui chegando ao final dessa live, né? Mas eu quero aqui, antes de mais nada, agradecer a você que está aqui ao vivo comigo, em especial, e a você que está assistindo essa live gravada, pelo tempo que reservaram para estar aqui. E eu quero me despedir de vocês na live de hoje, porque na quinta estaremos de volta, e desejar para vocês um feliz dia das trabalhadoras e dos trabalhadores, que você tenha motivos para comemorar este dia. E caso você não tenha ainda motivos para comemorar, saiba que se está aqui é porque está na direção certa. Então, mais uma vez, obrigada, gratidão e um grande abraço.